Bem, nessa pequena aula eu queria falar um pouco com vocês sobre radiciação, né? Então, a radiciação, né, em que nós vemos esse símbolo, né, característico, né? Ele é inclusive chamado de radical, né? E aí, esse símbolo causa no começo curiosidade nas pessoas para saber o que é a raiz quadrada, né? E depois causa medo ou preocupação quando começa a resolver. Mas a radiciação, e o correto é falar radiciação e não raiz quadrada, porque você tem raiz que não é só quadrada, tem raiz cúbica, raiz da quarta, quinta, sexta e assim por diante, né? Ela é bem simples, desde que você entenda o que é potência e desde que você compreenda como você vai fatorar isso para chegar no resultado. Então, olha só. Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples, bem tranquilo. Olha aqui. A raiz, quando não tem nada aqui, ó, no índice, aqui a gente chama de índice, quando não tem nada, isso aqui vale 2. E se tiver o 2, é óbvio que vale 2. Se for qualquer valor diferente de 2, vai estar aqui indicado obrigatoriamente, tá? Então, olha, raiz quadrada de 9. O que isso significa? Significa que eu preciso achar um número, que eu não sei qual é, onde eu posso multiplicar por ele 2 vezes. Veja, não é o número vezes 2, é ele vezes ele 2 vezes, em que o resultado vai dar 9. E eu sei que isso é o 3. Por quê? Ó, 3 vezes 3 é 9. Repara que eu poderia ter escrito assim, ó, 3 ao quadrado. Então, você repara que aqui, ó, o número que fica dentro do radical, que se chama radicando, é a resposta de uma potência. Qual potência? Uma de base que você vai procurar encontrar, que é essa, elevada ao valor que está aqui no índice. Mais um exemplo, ó. A raiz de 4. Isso aqui é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Repara, 2 ao quadrado também é 4. Isso aqui é o quê? É a base que você encontrou. E esse 2? Esse 2 é o valor que está aqui nesse índice. Quando não tem nada, é 2. Tá? Por isso que a gente fala que a radiciação é a operação inversa da potência. Certo? Olha só, vamos pegar alguns outros exemplos, principalmente com valores diferentes e ordens diferentes. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Veja, eu coloquei um 3 ali. Então, quer dizer que eu estou procurando agora a raiz cúbica de 27. O que significa isso? Significa que eu tenho que encontrar um número que eu possa multiplicar por ele mesmo 3 vezes e que vai dar 27. Tá vendo? É uma raiz cúbica. Certo? Como é que eu vou achar isso? Bem, olha só. Para quem ainda não sabe fatoração, por exemplo, como alunos do 6º ano que vem isso aqui antes da fatoração, você vai ter que fazer na cabeça, tentar encontrar. Nesse caso aqui, se você for tentar, você vai achar o 3. Por quê? Porque olha só, 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui é igual a quem? Ó, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27.
Então, olha só, a raiz quadrada de 9 é 3, mas a raiz cúbica de 27 também é 3. O resultado aqui dentro é diferente, porque você está usando um outro expoente aqui. Certo? Raiz quadrada é isso. Não tem muito segredo além disso. O que vai mudar em algum momento é você ter valores maiores, onde você talvez não consiga encontrar um resultado. Tá? Outra coisa importante para saber é que qualquer raiz que aqui for par, 2, 4, 6, 8, nunca pode ter um número negativo aqui, tá bom? Nunca. Porque não existe nenhum número negativo vezes ele mesmo que vai dar. Por que não? Porque existe uma propriedade que é assim, ó, multiplicações de sinais. Se eu tiver um sinal menor multiplicado por um sinal de menor, isso vai dar um valor positivo. Se eu tiver um valor positivo multiplicado por um valor positivo, isso vai dar um valor positivo também. E se eu tiver um negativo multiplicado por um positivo, aí sim dá valor negativo. E um valor positivo vezes um valor negativo dá negativo. Então veja só, um valor ao quadrado, se fosse menos 3 vezes menos 3, porque para ser um valor ao quadrado tem que ser dois números iguais. Olha só, como são dois números, olha aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então sempre isso vai dar um valor positivo. Como esse valor é o valor que vai dentro da raiz, não teria como você fazer isso. Não existe como você multiplicar. Ah, tio, eu não posso multiplicar 3 vezes menos 3? Aí vai dar 9. Menos 9. Pode. Só que isso aqui não é isso aqui. Porque potência, a raiz quadrada é o oposto da potência. A potência é um número vezes ele ao quadrado. Entendeu? Quer dizer, tem que ser sempre o mesmo número. E 3 não é menos 3. São números diferentes, tá bom? É só um conceito aqui para saber. Raiz é isso. Pode acontecer de você ter raiz se multiplicando. Vou dar um exemplo, ó. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. Certo? Vamos ver o que aconteceria se eu resolvesse elas separadas e depois elas juntas. Olha aqui. A raiz quadrada de 4, quer dizer, como é quadrado, é que número vezes ele mesmo vai dar 4. É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. E raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Certo? 2 vezes o 3 daria 9. Então, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9 daria... Olha, eu escrevi errado, me perdoe. Daria 6, porque 2 vezes 3 é 6. Mas eu também posso fazer uma coisa, olha aqui. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. 4 vezes 9, quanto é? Ó, raiz de 4 vezes 9. Raiz de 36. Qual é a raiz quadrada de 36? É 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Olha só, mesmo resultado. Então você pode, e você aprendeu aqui que você pode ou resolver as raízes, né, e achar o resultado, ou você pode multiplicar entre eles e aí achar o resultado final. Beleza? Por exemplo, raiz de 2 e raiz de 50 não dá para você resolver. Mas raiz de 2 vezes raiz de 5 não dá para resolver assim, de cabeça, porque dá números quebrados. Mas raiz de 2 vezes raiz de 50 vai dar 10. Por quê? Porque 2 vezes 50 é 100 e a raiz de 100 é 10. Então, em algum momento,
vai ser mais fácil eu multiplicar as raízes para achar uma outra, para achar o resultado. Em outros momentos, talvez seja mais fácil resolver aqui e já de cara dar o resultado. Vai depender do momento, mas tanto faz a ordem. Tá bom? Agora aqui eu vou explicar um conceito que vai servir para os alunos que já aprenderam fatoração. Quem não aprendeu pode assistir o vídeo, é claro, mas é importante aprender a fatorar antes. Imagine vocês que você tiver uma raiz grande e você não sabe como chegar ali no resultado só de cabeça, né? Não consegue só deduzir o resultado. Aí você vai ter que fazer ele na mão. Olha aqui. Pensem comigo aqui, ó. Vamos ver se dá resultado. Raiz quadrada de 3.600. Esse número, como ele é muito grande, o que você faz? Você vai decompor ele. 3.600. E aí você sempre vai tentar usar números primos, né? Então, olha só, o primeiro número que você pode tentar usar é o 2. Dá para dividir isso aqui por 2? Dá. 3.600 dividido por 2 dá 1.800. Dá para dividir por 2 ainda? Também dá, né? Isso vai dar 900. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Dá 450. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Dá 225. E agora? Agora não dá, tem que ser por 3, que vai dar 75. Dá para dividir por 3 de novo? Dá. Que vai dar 25. Que dá para dividir agora só por 5, que vai dar 5, e você divide por 5, que vai dar 1. Tá vendo? Ó? Peguei o 3.600, dividi por 2. Coloquei o resultado aqui. Esse resultado, eu percebi que dá para dividir por 2 ainda. Dividi e coloquei o resultado aqui. Aí depois, eu percebi que ainda dá para fazer por 2. Olha o resultado aqui. E por 2 de novo. Chegou nesse momento, 225 eu não consigo dividir por 2 e dar um número inteiro. Aí eu mudei para o 3. Porque era o próximo número primo, né? Porque os números primos que a gente usa é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Bem, agora que eu fiz isso, o que eu faço com esses valores que eu encontrei? Se a raiz aqui é quadrada, ó, é um 2, você vai agrupar de 2 em 2 números idênticos. Só pode agrupar os idênticos. Então aqui vai dar 2 ao quadrado vezes, e aqui 2 ao quadrado vezes, e aqui 3 ao quadrado vezes, e aqui 5 ao quadrado. Se você resolver tudo isso, chega a 3.600. Tá, mas por que eu fiz isso? Porque existe uma propriedade da raiz que é assim, ó. Se aqui é 2, qualquer número que tiver elevado a 2 também, que seria o quadrado, você pode fazer uma coisa, ó. Qualquer número que está ao quadrado dentro da raiz, você pode cortar aqui, ó, e tirar ele da raiz. Esse também tá, então você pode cortar e tira para fora. Esse também tá ao quadrado. Esse também tá. Aí ficou só isso, é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, quanto que é 4 vezes 3, gente? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5, 60. Então, a raiz quadrada de 3.600 é 60. Por quê? Porque 60 vezes 60, né? Porque é ele vezes 2 vezes, porque aqui está o índice, ó, é igual a 3.600, tá vendo? Nesse caso, eu descobri o resultado sem ter que chutar, fazendo a fatoração. E se fosse uma raiz cúbica? Mesma coisa. Pode ser que dá resultado ou não. Vamos pegar o 3.600 de novo aqui para poder ver se dá certo, ó. 3.600, ele não vai dar cúbico. Eu vou deixar para explicar o 3.600 então depois. Eu vou pegar um outro valor que vai dar certo. Aqui, ó. A raiz cúbica, tá vendo? Eu tenho que colocar para poder indicar, de 3.375. Você vai fatorar. Então,
Então você vem aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, 3, 3, 7, 5. E aí você vai começar. Por 2 não dá, 3. Dividido por 3 dá 1125. Se você dividir isso aqui por 3 de novo, vai dar 375. Se você dividir 375 por 3 de novo, vai dar 125. 125 já não dá mais por 3, então o próximo número primo é o 5. Aí vai dar 25. Aí você vai de novo por 5, vai dar 5. Por 5 de novo vai dar 1. Acabou. Essa raiz, ela é cúbica, tá vendo aqui, ó? Ela é elevada a 3. Então você vai agrupar de 3 em 3 números. Então vai dar 3 ao cubo. Por que ao cubo? Porque 3 vezes 3 vezes 3. E 5 ao cubo. Esse resultado vezes esse resultado vai voltar aos 3.375. Então olha só, vou pegar aqui a raiz e vou colocar esse resultado que eu achei aqui dentro, ó. 3 ao cubo vezes 5 ao cubo. Certo? Como esses números estão todos elevados aqui ao cubo e a raiz aqui, ela tem que estar marcada, se não tiver ao quadrado, né? Todas são ao cubo, o que você vai fazer? Corta aqui, corta aqui. Vai sobrar quem? 3 vezes 5, que dá 15. Então, a raiz cúbica de 3.375 é 15. Por quê? Porque 15 vezes 15 vezes 15, ó, 3 vezes raiz cúbica, é igual a 3.375. Certo? Vou falar agora de uma possibilidade de uma raiz que não dê resultado, não perfeito, né? E depois eu vou deixar aqui algumas propriedades das raízes para vocês, tá? Primeira coisa que eu vou falar aqui, ó, eu vou pegar de novo o 3.600 e ver 3.600 talvez não. Vamos pegar o 20. Ó, vamos tentar fazer aqui, ó, a raiz quadrada de 10. Certo? Vamos ver o que acontece. Vou fatorar primeiro 10. 2 dá? Vai virar 5. 10 não. 20 acho que vai ser melhor pra gente aqui, para que eu possa explicar para vocês o conceito. 20 dividido por 2 dá 10. Certo? 2 de novo, porque é par, vai dar 5. Aí aqui não tem jeito, não dá por 2 mais, não dá por 3, vai ter que ser 5. Vai dar 1. Certo? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Beleza. A raiz é quadrada. 2. Então, você tem que agrupar de 2 em 2. Mas olha o que acontece. Você só consegue agrupar o 2. O 5 você não consegue. Tem que deixar ele aqui sozinho. Não tem casalzinho aqui para ele. Não tem um par para ele. Mas, e aí? Não tem problema. Ó. Raiz quadrada, e vou repetir o valor que eu achei, não importa, eu achei esse valor, é esse valor que eu tenho que colocar na raiz. A gente não aprendeu que qualquer valor ao quadrado, eu posso cortar ele e tirar da raiz? Então eu posso cortar aqui e tirar. O 2 vai sair para fora e vai multiplicar. Eu consigo tirar o 5? Não, porque o 5 não é ao quadrado. Então ele continua dentro da raiz. Se ele continua dentro da raiz, ele não saiu da raiz. Pronto. O máximo que você pode fazer aqui na mão, sem usar uma calculadora, ó, a raiz quadrada de 20, você pode simplificar para 2 vezes raiz de 5. É a mesma coisa. Certo? E aí, para acabar esse vídeo, eu quero só mostrar algumas propriedades que vocês podem ter para trabalhar. Olha só. Se você tiver esse seguinte valor aqui, ó.
A raiz, eu vou deixar aqui sem nada, então vai ser quadrado. Raiz quadrada de 4 vezes 9, você pode, opção, resolver, né? Então, fazer aqui o 9 vezes 4, que daria 36, e você vai encontrar o resultado aqui, que vai dar 6. Ou você pode, se você precisar, desmembrar, ó, a raiz de 4 vezes raiz de 9. E aí resolveria cada um, tá? E isso vale para várias coisas diferentes. Por exemplo, se você tivesse raiz de 5, que não tem como resolver, vezes raiz de 5, seria mais prático para você fazer o quê? Multiplicar elas. Ó, faz uma raiz só e faz 5 vezes 5. Isso só pode acontecer se aqui, ó, que a gente chama de índice, tem o mesmo valor. No caso, eles são ao quadrado, por isso que eu posso multiplicar eles. Mas por que eu vou fazer isso? Porque raiz, ó, 5 vezes 5 é quanto? É 25. Então, raiz de 5 vezes 5 vai dar 5. Certo? Bem, agora, pode ser que vocês tenham um problema. E aqui, gente, não quer dizer que isso vai cair na prova, mas são possibilidades que vocês têm que aprender. De 2 terços. Você pode pegar isso aqui, resolver aqui dentro e achar a raiz, ou você pode fazer assim, ó. A raiz de 2 por raiz de 3. Certo? Basicamente, é isso que vocês precisavam saber nesse momento, tá? A gente se vê numa próxima, gente. Até mais.